Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 18 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Não multipliqueis as palavras como os pagãos. Eis como deveis rezar. Pai Nosso. Quanto mais exterioridade tem, menos relacionamento com Deus brota. A intimidade com Deus é feita de silêncio, de segredo, de escondimento. A vida com Deus é uma vida matrimonial. Não precisa fazer teatro e nem os outros saberem. O Pai Nosso sintetiza todo o nosso relacionamento com Deus. Rezar o Pai Nosso é uma escola de vida. Nos ensina a ser filhos e irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos hoje a nossa meditação utilizando uma reflexão do nosso Papa Bento XVI. Eis o que ele diz. Desde os primeiros passos do seu caminho, a Igreja acolheu esta invocação do nome de Deus como Abba e a fez própria, sobretudo na oração do Pai Nosso. Nas cartas de São Paulo a encontramos 2 vezes. Ele diz: É porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. E a encontramos também na carta aos Romanos. E vós não recebestes um Espírito que vos escraviza e volta a encher-vos de medo, mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que nós clamamos Abba, Pai. O cristianismo não é uma religião do medo, mas sim da confiança e do amor ao Pai, que nos ama. Estas 2 afirmações profundas nos inserem numa relação filial com Deus. Relação de confiança profunda, como a das crianças. Uma relação de filhos, como aquela que Jesus tinha, embora a origem e a consistência sejam diferentes. Talvez o homem de hoje não sinta a beleza, a grandeza e o conforto profundo contidos na palavra Pai, com a qual podemos falar com Deus na oração, porque hoje em dia a figura do Pai, com frequência, não está suficientemente presente e também muitas vezes não é suficientemente positiva na vida cotidiana. A ausência do pai, o problema de um pai não presente na vida de um filho, é uma grande chaga do nosso tempo
e por isso se torna difícil compreender na sua profundidade o que significa que Deus é Pai para nós. Do próprio Jesus, da sua relação filial com Deus, podemos aprender o que quer dizer propriamente Pai. Qual é a natureza autêntica do Pai que está nos céus? Quando no livro do Gênesis se afirma que o ser humano é criado à imagem de Deus, o texto quer expressar precisamente esta realidade. Deus é nosso Pai. E para Ele nós não somos seres anônimos, impessoais, mas temos um nome. Continua o Papa. Tem um versículo dos Salmos que me emociona quando o recito. As tuas mãos plasmaram-me. Cada um de nós pode expressar com esta imagem bonita a relação pessoal com Deus. As tuas mãos plasmaram-me. Tu pensaste-me, criaste-me e desejaste-me. Amados irmãos e irmãs, aprendamos a apreciar na nossa oração a beleza de ser amigos, aliás, filhos de Deus, de poder invocá-lo com confiança, aquela confiança que uma criança tem em relação aos pais que a amam. Abramos a nossa oração à obra do Espírito Santo, para que em nós clame a Deus, Abá, Pai, e a fim de que a nossa oração se transforme, mude constantemente o nosso pensar, o nosso agir, para o tornar cada vez mais conforme com o do Filho unigênito Jesus Cristo. Depois de ter meditado sobre a primeira palavra, vamos tentar aprofundar um pouco os pedidos desta sublime oração. Santificado seja o teu nome. O faremos sempre com a ajuda do nosso Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré. Diz o Papa: este primeiro pedido do Pai Nosso nos lembra diretamente o segundo mandamento, não falar o nome de Deus em vão. Mas o que é este nome de Deus? Irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente é a imagem de Moisés diante da sarça ardente. No mundo em que Moisés vivia, havia muitos deuses, e por isso a primeira coisa que Moisés faz é perguntar o nome. Se Deus tivesse falado um nome parecido aos dos outros deuses, teria se identificado sim diante dos outros, mas ele seria simplesmente um entre milhares de deuses. A ideia do nome de Deus pertence ao mundo politeísta, mas o Deus que chama Moisés é realmente Deus, o único Deus, sem rivais. Deus é, por definição, apenas um. Assim, a resposta de Deus é no mesmo tempo recusa a responder e promessa que introduz no seu coração. Eu sou aquele que sou. Deus é e basta. Com essa expressão, Deus convida o homem a experimentar quem ele é. Eu sou aquele que é o teu auxílio. Eu sou aquele que é teu rochedo. E assim podemos continuar. Mas tem um outro motivo pelo qual este nome é sagradíssimo e impronunciável pelos judeus. Revelando o nome, Deus produz uma relação entre ele e nós. Ele se torna invocável. Nós podemos chamá-lo. Hoje diríamos que Deus se torna como uma pessoa que te passa o seu telefone, o seu contato. Revelando o seu contato, esta pessoa se torna acessível e você se torna como que amigo dele. Ele pode te ajudar, você pode procurá-lo em todo momento. Não existe mais aquela famosa privacy que tanto nos divide. Deus é sempre acessível a você, basta você chamá-lo. Diz o Papa Bento XVI:
Deus assume o risco da relação. Ele entra em relação conosco e nos permite de estar em relação com Ele. Ele se entrega de certa forma ao nosso mundo humano. Ele é invocável e, portanto, se torna vulnerável. Deus assume o risco da relação de estar conosco, porque nós podemos invocá-lo, mas também blasfemá-lo. A revelação do nome é o primeiro passo da encarnação. Quando Jesus diz, revelei o teu nome aos homens, ele quer dizer que nos introduziu na relação íntima com Deus, que podemos chamar de Abá, Pai amado, Pai querido. Deus não passa somente o seu contato, mas nos chama a viver dentro da sua casa, sentar-nos à sua mesa. Somos filhos de Deus, eis o que o nome produz. Revelando a nós o seu nome, Deus se entrega a nós, se entrega nas nossas mãos. É o que acontece na Eucaristia, quando é colocada nas nossas mãos. Papa Bento XVI conclui nos colocando algumas perguntas importantes. Seja santificado o teu nome. Este pedido se torna para nós como que um exame de consciência. Como eu me relaciono com o nome santo de Deus? Eu me situo com respeito diante do mistério da sarça ardente, diante desta extraordinária proximidade e intimidade com Deus? Preocupo-me que a presença de Deus no meio de nós não seja jogada na lama. Isto é, trabalho para que esta nossa intimidade, que vem da invocação de Deus como Abá, me puxe para cima. Enfim, vamos pelo menos acenar aos outros pedidos. Venha a nós o vosso reino. Continua Papa Bento XVI no seu livro. A partir do encontro com Cristo, este pedido se aprofunda e se torna ainda mais concreto. Jesus é o reino de Deus em pessoa. Onde Jesus está, aí está o reino de Deus. Assim, pedir que venha ao reino de Deus é um pedido de plena comunhão com Cristo. Pedindo a vinda do reino em nós e no mundo, estamos pedindo que esse reino, essa vida que Jesus nos trouxe, entre sempre mais em nós e nos torne o seu corpo. A vida desse reino é Cristo, que continua vivendo nos seus. Por isso, esse pedido bem é explicado com uma outra palavra de Jesus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todo o restante vos será dado em acréscimo. Seja feita a vossa vontade. Se queremos que a vida de Jesus triunfe em nós, então precisa renunciar à nossa vontade, ou melhor, às nossas vontades, que mudam igual catavento e tanto nos atrapalham. Não há como pertencer ao corpo de Cristo e andar onde mais nos apraz. Seria como se uma perna quisesse andar para a direita enquanto o corpo vai para a esquerda. Não podemos esquartejar o corpo de Cristo com as nossas vontades. Quem ora o Pai Nosso precisa ter um único objetivo na vida: fazer a vontade de Deus. Ser vigilante em fazer a vontade de Deus. Não se deixar arrastar pelas vontades humanas vazias que não levam para lugar nenhum e fazem da nossa vida uma desgraça. Depois disso, pode vir o pedido que mais interessa a nossa pobre humanidade. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Esse pedido mereceria uma inteira reflexão, mas nessa manhã vamos nos contentar de saborear um pouco cada frase. Pedir significa reconhecer a nossa insuficiência, matar o nosso orgulho, nos colocar nas mãos de Deus. Falar nosso pão de cada dia e não o meu pão de cada dia significa reconhecer que somos uma família, que eu não posso ter mais comida do que os outros. O pão que eu recebo nas mãos é de todos
e não somente meu. Enfim, vem o pedido fundamental do ser humano: perdoa as nossas culpas, como nós perdoamos. O perdão de Deus, de que tanto precisamos, é condicionado ao perdão que damos aos irmãos. Desta forma, Jesus quebra o nosso orgulho cego e doentio, que mal busca o perdão, mas não quer dar o perdão. E dessa forma, podemos enfim invocar: não nos deixes cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer as tentações. As tentações são importantes para que a nossa fé possa crescer, mas ajuda-nos a não cair na tentação. E agora vamos ouvir de novo este trecho e rezar com Jesus de todo o coração, agora que o entendemos melhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Podemos parar um pouco para sublinhar, anotar e refletir sobre os pedidos dessa maravilhosa oração que Jesus nos revela. Podemos neste momento escolher um dos pedidos do Pai Nosso e nos esforçar para vivê-lo hoje de uma forma constante e concreta.
Pai nosso. Paz e alegria a todos. Pai amado, Pai querido, paz e alegria a todos. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem ti, meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem ti, meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei